Bem-vindos! Bem-vindas! Mais um episódio sobre o universo maravilhoso das mães, das gestantes. E hoje, bom, para quem não sabe, eu tô grávida e a Keren também. Sim. As duas estão grávidas e a gente trouxe aqui então hoje mais um tema relacionado, mais um tema inédito, né, que não teve até hoje, que é a dermatologia na gestação. Para tirarem todas as dúvidas, que são muitas. Então, a gente trouxe hoje a doutora Thaís Barros. Bem-vinda, obrigada por ter vindo, Thaís. Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui nessa fase tão especial das duas. Então, que bom que eu estou aqui para a gente conversar, tirar dúvida de vocês, de quem está nos assistindo, que a gente sabe que as dúvidas são inúmeras, né? Uhum. Sim, é verdade. Sim, com certeza. São as mesmas. Isso. Bom, e o nosso podcast que fala diretamente com mulheres, né? Um podcast para a saúde da mulher. Agora vamos falar um pouquinho mais de gestação, porque vamos aproveitar essa fase e tirar as dúvidas em geral. Sim. É o que elas querem, né? Então, querem saber de muitas coisas. Hoje, Thaís, nós vamos começar com uma pergunta mais ampla, assim, que acho que está causando muitas dúvidas para mim e para a Andréia desde o começo. O que fazer quando você está na gestação e não sabe o que usar? Tem jeito, tem onde procurar, porque você também é CEO de uma empresa, né? Que você vai contar aqui para nós também, nós queremos saber como que foi, como começou, isso é muito legal. Mas o que fazer? Eu comecei a gestação, e aí? Eu tenho que parar tudo que eu usava, né? Começo outros produtos, pode alguma coisa ou não? Boa, acho que é uma dúvida geral, né? A Andréia também deve sentir essa mesma Com certeza, gente, impressionante. Mesmo a gente médica, a gente fica perdida, assim, não sabe realmente para onde ir. É engraçado que, sabe, que tudo começou, esse meu olhar para a mulher gestante começou quando eu engravidei. Então, eu estive nesse lugar onde vocês estão também como médica e já dermatologista. Eu tenho um filho de 11 anos, o mais velho, tem 3, na verdade, mas o mais velho tem 11. E nessa gestação eu me vi perdida, insegura em relação ao que eu ia fazer comigo. Então, puxa, eu, médica dermatologista, sem saber o que aplicar na pele, eu falei, gente, isso realmente deve ser algo muito relevante, né? A gente fica muito insegura. Sim. E na época eu lembro que eu cuidei de mim como eu cuidava das minhas pacientes. Eu indiquei a elas a interrupção de basicamente todos os produtos que a gente estava habituada a usar, né? E usar o mínimo possível, um filtro solar, enfim, e acolhi diversas questões desagradáveis de pele, como acne, melasma, estria eu não tive, por sorte, enfim, né, fiz ali o que eu podia ter feito, muito sortuda. pelo menos as estrias, né, Sim. mas de resto, em relação a rosto, especialmente, me incomodou demais. E aí eu emendei uma gestação muito próxima na outra, quando eu tive o Heitor, depois de 10 meses do Heitor, eu engravidei a Helena, de uma maneira bastante rápida, e eu falei, não, tudo de novo não, foi uma experiência, pelo menos dermatológica, muito ruim. Eu falei, preciso ir atrás disso. E comecei a estudar. E acho que foi essa mudança de chave, esse buscar sobre esse assunto, me despertou essa vontade de cuidar de mulheres como eu estava naquele universo da gestação, sabe? Então, viver essa dificuldade me trouxe essa demanda e eu entendi essa grande insegurança que a gente vive, que essas mulheres também estão vivendo, que vocês estão vivendo, né? Sim. E que como nós médicos não estamos preparados para este assunto, né? Bem, comecei a estudar e o dermatologista especialmente, né, em especial, não gosta muito de cuidar de mulheres gestantes, exatamente porque a gente também tem essa insegurança como médico do que ela pode usar, acaba indicando essa interrupção e pede para o obstetra que fazer essas indicações de produtos. Então essa mulher fica naquele limbo entre a indicação do obstetra, que também não é da mais completa, porque não é muito da alçada dele, indicar produtos cosméticos dermatológicos. E ele fica mais preocupado também com outras coisas, né? Ele fala, bom, o importante é a segurança do bebê e a tua segurança, não é a estética. Exato. Só que a estética, ela acaba prejudicando muito o mental também, né? Perfeito. Como eu sou médica psiquiatra, eu falo, gente, eu tô cheia de espinha, eu não me sinto bem, eu não me sinto confortável. Você começa a engordar, você começa a ter uma pele que você nunca tinha, você não quer sair de casa. Fica uma experiência desagradável, né? O que todo mundo diz ser uma experiência incrível, que é a gestação, para algumas mulheres não é, né? E aí a gente se sente mal, a autoestima vai lá para baixo, enfim. Então foi nesse momento que eu começo a estudar e começo a receber a indicação dos meus colegas dermatologistas para cuidar das gestantes deles. Porque, já que você gosta, toma para você, cuide de você, delas. Desculpa. Começaram a te encaminhar. Começaram a me encaminhar e eu busco entender mais sobre essa fisiologia da gestação, da parte da pele, como a pele
reflete todas essas questões, tanto hormonais quanto de questões emocionais e busco soluções, né? Tive que sair um pouquinho, inclusive, da parte médica, entender um pouco de ingredientes naturais, tamanho de molécula, como isso é absorvido, o que repercute realmente nesse neném em formação, e aí o estudo fica bem amplo, mas você vê que eu precisei sair do básico, que é o que a gente aprende na faculdade, sobre como cuidar de uma mulher gestante, especialmente na parte de pele. Sim. E aí abro o consultório com foco específico em mulheres, então já vai fazer uns 10 anos, 9 anos que eu cuido apenas de mulheres gestantes no consultório. É mesmo, tive que fechar a agenda para os outros e as outras que não estão nesse período perinatal para realmente focar, me dedicar a entendê-las. E hoje eu faço isso. Então, não só a gestante, eu digo perinatal, porque a mulher que está tentando engravidar já começa com esse olhar de atenção, de o que está usando, de como que isso está interferindo na fertilidade dela. E aí, efetivamente, as gestantes, que a gente consegue ter esse acompanhamento, e na lactante, que também é mais um período de bastante insegurança, de questões de limitação de produtos, né, de contato com a pele da mãe com o bebê, que a gente precisa ter muita atenção. Então, essa fase toda me fascina, eu trabalho com elas, eu brinco que foi uma escolha de autocuidado própria. Cuidar dessas mulheres, para mim, é uma delícia, né? Então, é até terapêutico essa troca. Então, é isso, né? E aí, essa parte dos produtos, você percebeu uma dificuldade em encontrar os produtos? Porque Exatamente. a gente percebe um pouco, assim. É isso. Então, além de ser difícil saber o que pode e o que não pode, que a gente fica perdida, achar é difícil também. Quando você descobre algum ingrediente, algum ativo que você entende que pode, você não consegue localizá-lo no mercado de uma maneira fácil, porque ou ele está associado a outros ativos, ou é uma substância, né, alguma base mais sintética que a gente quer evitar. E aí, em 2020, 2021, eu entendendo essa demanda, essa necessidade que a gente tem, né, de indicar produtos mais adequados, mais específicos para a gestante, sair um pouco daquele meu olhar dentro do consultório, porque no consultório eu faço produto manipulado. Essa minha paciente sai com uma prescrição de cosméticos, dermocosméticos, uma skincare, personalizada, mas manipulada. Exatamente porque eu não tenho no mercado, na farmácia, isso pronto. E entendendo essas fórmulas, entendendo como criar esses produtos, eu desenvolvo, em parceria com outras empresas, a Gestar Organics, que é uma marca de dermocosméticos com foco exclusivo em mulheres no período perinatal. Então, vai trazer realmente uma solução para essas questões de pele, para essas dúvidas e inseguranças, né, com o crivo inicial de segurança. Então, a gente vai escolher ingredientes que apenas podem realmente, com segurança, entrar em contato com a pele dessa mulher. E aí, tem que ter eficácia, porque não adianta passar produto que não melhore a pele, né? Então, a gente... Para eu colocar o meu nome dentro dessa empresa, eu realmente tive que ter uma atenção e um cuidado muito grande para que esses produtos façam a diferença, né? Sejam verdadeiramente eficazes, melhore a qualidade de pele, melhore a acne, cuide do melasma. E a gente tem tudo isso acontecendo, e a Gestar tem 3 anos e está indo super bem. É uma empresa que realmente acolhe essas mulheres, traz um bem-estar, traz autoestima. Então, a Gestar Organics nasce desse desejo de difundir esse cuidado para o maior número possível de mulheres que estão nesse período. Sim, legal. Não, e é muito importante, assim. É importante. Porque você começa a procurar, né, não tem as coisas, e aí você fica meio desesperado. Então, ter um produto que tem um selo, assim, né, de qualidade, com uma médica que foi pesquisar, que foi atrás, que passou por isso, né, dá mais respaldo de que pode confiar. É especialista nisso mesmo, né? Só faz isso. Bem focado, né? Muito bacana mesmo. Mas como que muda, né, Thaís? Porque eu também, assim, eu sempre gostei de atender mulheres, praticamente só atendo mulheres já há bastante tempo. Mas aí, quando você fica gestante, você começa a pesquisar muito mais também, muito. né? Nossa, gente. Porque por mais que eu não use psicotrópicos, né, sendo psiquiatra, não uso, mas eu prescrevo. E aí chegavam as pacientes, ansiosas, e aí, você pode, não pode? Você começa a pesquisar mais, realmente pode, né? Tem alguma alteração e tudo. E aí eu comecei a estudar, e hoje eu também tô ficando mais na área, né, de gestantes, tentantes e tudo. Porque muda o nosso universo, né? Você começa a ter um foco mais centrado nisso. Exatamente. Né? É o universo, né? É uma coisa muito específica, algo muito pontual. Então, tanto a parte psiquiátrica, quanto a parte endócrina, quanto a parte dermatológica. Né? E aí você vai a fundo e você entende também que não adianta, nesse momento de algumas restrições e limitações, você focar apenas na sua especialidade. Então, a dermatologia para gestante, que eu atuo, que eu faço no consultório, ela não é apenas uma indicação de produtos cosméticos. Ela precisa entender essa mulher em todo um contexto, porque tudo vai estar ligado, né? Então,
inclusive tenho uma pós-graduação em medicina integrativa que fez muito sentido para mim, para cuidar dessa gestante, né? Porque ela realmente, a pele dela está interligada com a saúde como um todo, eu preciso entender a parte nutricional, eu preciso entender a parte emocional, que tudo isso reverbera na pele. Né? E aí como a gente vai ter ali sim, restrições e limitações de ingredientes, porque realmente não são seguros, a gente sabe disso, eu preciso lançar mão de outros artifícios, de outras terapêuticas para nos ajudar. Legal. E aí o trabalho fica muito mais integral, mais bonito, né? E mais eficaz, porque ela realmente consegue mudar algumas ações, alguns hábitos, e isso, no fim, é a melhora na pele, que é incrível, mas tem todo um outro lado que melhora a vida como um todo, né? Essa qualidade de vida dela, essa autoestima, esse bem-estar vem associado. Então é muito gostoso. É muito bacana esse conceito da integrativa na dermatologia, mesmo que a gente não vê muito falar. E a pele realmente é o nosso maior reflexo das emoções, né? Então qualquer coisa emocional pode se refletir na pele, queda de cabelo também, estresse. Questões de pele, né? São muito refletidas. A gente fala que a pele é o espelho da alma, né? E essa alma tem que estar acolhida. Eu não posso apenas mascarar alguma questão, alguma doença. Claro que a gente tem que passar produtos tópicos, mas o de dentro também tem que ser olhado, né? E entender. No meu consultório, dificilmente ela sai sem indicação de uma nutricionista, se necessário, uma psiquiatra, uma psicóloga. A gente precisa atuar e entender o que faz sentido para aquela mulher e que a gente pode indicar como terapias complementares que ela possa realmente ter um bem-estar durante esse período da gestação. A gente sabe como isso, inclusive, reflete no desenvolvimento fetal. Né? Então, você estudando isso na parte psiquiátrica, você vê como é tão relevante essa mulher estar bem. Se sentindo bem. Né? E aí a pele, sim, é um reflexo. Se ela não estiver bem, ela não vai se sentir... se sentir bem, né? Enfim, de autoestima, né? De qualidade de vida. Então, tudo isso está interligado. Né? Porque falam, né? A mulher vai engravidar, ela vai ficar linda, né? A pele linda, o cabelo lindo, vai deixar de cair, não sei o quê. E eu falo por experiência, porque eu, quando eu parei o anticoncepcional ano passado, para já começar, né, tentar engravidar, então eu já fui buscar o que usar, o que não usar, né? Tanto na pele, quanto, vou tomar alguma medicação, posso tomar, não posso? E aí você vê que é ainda muito escasso, né? Em todas as áreas da gestação é muito escasso os estudos sobre isso, até porque é difícil, né, fazer um estudo na gestação. Mas aí nesse período eu já comecei a ter muita espinha, coisa que eu nunca tive. E nossa, né? E aí eu falava para André, é hormonal, como que vai fazer se eu engravidar e não sei o que é isso, né? Eu tenho ovário policístico. E aí eu fui, né, fazendo o que dava. Só que assim, eu engravidei, nossa, eu tô assim, uma bomba de espinhas. Eu tenho espinha por tudo, eu tenho espinha na barriga, né? E eu nunca tive isso. Então, passar por isso é muito complicado, né? Porque só falam assim, cuidado com melasma, porque essa pele vai ficar sensível. Não se ouve muito, né, de acne. E nem, não se ouve. Como que é a tua experiência, né, com a acne na gestação? É tão comum, né? Você falou assim, será que é só comigo isso que está acontecendo? E não é. É muito pouco falado, mas é muito comum. Não é normal, porque tem ali um desequilíbrio, a gente precisa sim tratar tanto da qualidade da pele quanto da parte nutricional, emocional, a gente sabe que tudo isso vai refletir nessa piora da acne, mas a questão hormonal ela é um fato. Né? Tem mulheres que têm uma sensibilidade maior a essas alterações hormonais e as glândulas sebáceas vão se manifestar de uma maneira diferente em cada mulher, né? Então, quem tem essa sensibilidade, essa predisposição a uma oleosidade maior, a lesões de acne no período da gestação, muito similar ao período da adolescência, vai ter aquele boom das espinhas, né? Então, sim, é muito comum. Eu acho que hoje, no consultório, é mais comum, inclusive, do que o melasma, a acne gestacional. Ele é especialmente nesse primeiro trimestre. Então, você está vivendo isso e está saindo agora desse momento mais crítico, porque esse aumento rápido dos hormônios do primeiro trimestre estimula de uma forma muito direta essas glândulas sebáceas que você, por ter uma predisposição, por ter alguma questão hormonal prévia, manifesta realmente de uma forma muito mais intensa do que outras pessoas, né? Outras mulheres, eventualmente. Então, a gente precisa lançar mão de tratamentos tópicos, a gente precisa lançar mão, eventualmente, de antibióticos tópicos também, né? Uma parte nutricional muito atenta a alimentos que possam estar piorando e estimulando essa glândula sebácea concomitante com os hormônios a piorar essa oleosidade. Então, a gente tem um olhar para a nutrição de forma muito importante, né? Uma
manejo do estresse. Isso tudo você sabe, né? Que tem toda uma relevância. Saber sabe, mas... Saber sabe, mas, né? O duro é controlar o estresse nessa fase. A parte nutricional, a gente fala muito hoje em dia de microbiota intestinal. E tem estudos lindos mostrando como a gente consegue melhorar a qualidade dessa microbiota intestinal e refletir numa qualidade de pele melhor em doenças inflamatórias, como a acne, a rosácea, dermatite atópica, dermatite seborreica. Tudo isso melhora muito com essa parte nutricional. Então, probióticos, prebióticos, a gente também consegue lançar mão durante a gravidez e tem uma melhora importante. Então, a gente sabe muito desse... A gente sempre teve essa sensação de que o alimento piorava a pele, né? Mas hoje é lindo ver como os estudos conseguem colocar isso no papel e provar pra gente que isso é real. Então, esse eixo intestino, pele e sistema nervoso central estão realmente muito interligados e cuidar desses pilares vai ser importantíssimo para a gente ter uma pele mais saudável, uma vez que a gente não consegue bloquear a parte hormonal, como foi feito com você a vida toda com anticoncepcionais. Né? Então, se durante a vida de anticoncepcional você tem aquele marasmo, aquele platô, você não tem variações hormonais, está tudo muito controlado. Quando você volta a ciclar e ver seu corpo ali funcionando na parte endócrina, você começa a sentir como sua pele reage e você relembra ou conhece uma pele nova, que é essa pele tão sensível a alterações hormonais. Então, nessa interrupção do anticoncepcional, desculpa, é muito comum desse boom das espinhas acontecerem, né? Às vezes, colocar o DIU, trocar o DIU, também acontece isso. Então, é um momento onde eu recebo muita paciente que tira o anticoncepcional pensando em engravidar. O que eu vou fazer? Eu não sei quando eu vou engravidar. Eu tô esperando engravidar mês que vem. Né? Sim. Então, a gente ter alguma coisa já com esse olhar para preparar essa pele para a gestação, que vai ser mais um outro boom, né? É o ideal. Então, a gente tem esse período ali já usando produtos que sejam seguros para essa tentante, que a gente chama de tentante, né? Continuar utilizando, mesmo que ela descubra uma gestação a qualquer momento, né? Porque ela já estava grávida ali há algumas semanas, como a gente descobre. E isso vai melhorando essa sua autoestima, vamos conseguindo... O não fazer nada é muito ruim, né? O deixar as coisas livremente deixa a gente muito angustiada e só vai piorando. Né? Então, é isso. E às vezes é um detalhe que faz diferença. Igual você falou dessa parte dos alimentos. Fala então pra gente quais os alimentos que são assim, os mais comuns mesmo, que pioram. Acho que sempre é importante ter um acompanhamento nutricional. Eu sempre peço isso, que elas são muito mais especializadas num cardápio, né, intenso. Mas a gente sabe direitinho. Exato, né, equilibrar. Mas a gente sabe que os alimentos derivados de leite têm uma capacidade bastante importante de atuar nas nossas glândulas sebáceas. Alimentos que aumentam rapidamente a insulina, então alimentos com alto índice glicêmico, farinha branca, açúcar, doce. A gente não precisa parar, mas a gente precisa ter consciência do que está acontecendo com o nosso corpo, né? E fazer escolhas. Eu brinco que toda vez que eu vou para uma festa... Eu tenho 3 filhos, né? Falei. E festa infantil todo final de semana. Toda vez que eu como um brigadeiro, eu sei que eu tô colhendo uma acne daqui a 7 dias. Eu tenho a pele oleosa, eu tenho essa tendência. Então, é isso. Então, durante a gravidez, como a gente tem limitação de tratamentos tópicos, a gente tem que ter isso mais atento, esse olhar mais consciente de escolher direitinho o que a gente vai fazer e o que a gente vai ingerir. Né? Então, basicamente, eu sempre peço a parte de derivados do leite, não precisa parar, diminuir um pouquinho, evitar o leite cru, quanto mais cru, né, o leite in natura, um copo de leite, é pior, queijo branco. Agora os derivados de leite, como iogurte, eventualmente um queijo amarelo, que já é um queijo que tem ali as suas proteínas já realmente diminuídas, né, quebradas nos seus processos de fabricação, são menos irritantes, menos atuam diretamente nessa glândula sebácea. Mas a gente pode hoje em dia substituir por derivados vegetais, tem leite vegetal, tem iogurte derivado, e são gostosos. Né? Então a gente sabe que dá para fazer essa substituição, e alimentos também que tenham menor índice glicêmico também vão ajudar bastante. Tem algumas suplementações que a gente pode fazer, mas aí eu realmente espero que as nutris façam isso de uma maneira mais especialistas, né? Claro. A gente sempre encaminha também. Eu gosto muito que tenha esse acompanhamento. A parte de probióticos, acho que é super interessante da gente associar. Então, ter esse olhar atento à alimentação. Então, uma dieta mais equilibrada e mais saudável, né? Evitando essas substâncias que eu te falei. E uma associação com probióticos e uma dieta com prebióticos, a gente tem uma boa melhora. Não é da noite pro dia, mas a gente tem isso no passar de 30, 40 dias, a gente já começa a notar um corpo menos inflamado, uma pele menos sensível a essas alterações de alimentos. Eu acho que é muito interessante. Perfeito. E uma questão, assim, o Roacutan, por exemplo. Parei o anticoncepcional, né? Ou então, agora acabei a amamentação. Eu poderia
usar depois de um tempo, e aí quanto tempo depois a mulher pode engravidar do Roacutan? Porque hoje é muito comum, né? Se usar Roacutan, tanto pós-cirurgia plástica, tudo. Ele ajuda mesmo? Não, ele é um excelente tratamento, né? Tem que ter uma boa indicação, um bom acompanhamento médico. Mas ele precisa do anticoncepcional durante o tratamento, para que a gente garanta que essa mulher não vai engravidar. Uma vez que a gente tem comprovado os seus efeitos, né? De desfechos negativos, malformações. Então, é uma medicação que a gente não pode correr o risco de engravidar. Super. Sim. E aí sim, existe um período que a gente espera, né, de um prazo de segurança que a gente espera de 3 a 6 meses após essa interrupção. Então, isso varia muito desse volume, da quantidade. Hoje em dia, para alguns fins, por exemplo, estéticos, como pós-cirurgia plástica, a dose às vezes não é a dose que a gente faz para acne. A acne é um pouco maior. Então, depende muito dessa dose do Roacutan que está sendo administrada, mas pelo menos ali 3 a 6 meses a gente precisa esperar. Né? Se segura depois, assim, por exemplo, uma gestante como eu, que tem essa parte hormonal, né? E aí seguraria um pouco mais durante a gestação. Sim, o Roacutan, qual que é o processo do Ele Roacutan? atua na glândula sebácea especificamente, né? E ela fica hipoativa. Então, ele vai ter, sim, um efeito a longo prazo com essa glândula sebácea não mais produzindo como ela produzia. Então, quem toma na adolescência o Roacutan, ou tomou na vida adulta jovem, né, mas tinha um quadro exacerbado para justificar o uso da medicação, tem um quadro menos intenso nesses processos de mudanças hormonais, como a gravidez. Então, sim, a gente tem uma melhora que a gente colhe, inclusive, a longo prazo. Eu tomei, eu tinha acne, assim, desde 8 anos de idade. Eu sempre tive muita pele oleosa e acne. Minha mãe levava desde bem pequenininha, eu lembro. E aí eu fiz, acho que eu já tinha uns 20 anos, 20 e poucos, mas eu não fiz o completo. Sim. Porque larguei no meio mesmo, eu fiz uma dose menor, era uma dose menor e eu ainda não terminei. Médica, e mesmo assim, total, péssimo. Abandonei o tratamento. Mas mesmo assim, melhorou minha pele, nunca mais voltou o que era. Ela melhorou mesmo. Nunca mais foi tão oleosa, pelo menos, né? Isso. Enfim, é isso. Melhora, tem uma boa melhora. Mas tem que ter esse período, tem que esperar a amamentação. Então, mas, enfim, né, não é a única solução. Sim. É isso que eu queria deixar claro para você, que não vejo se tem essa necessidade, né? A gente precisa avaliar, claro, o seu quadro, quanto isso impacta na sua autoestima, no seu bem-estar. Mas a gente tem uma gama ampla de ativos que a gente pode passar na pele que tem uma eficácia muito boa. Durante a gestação, durante a amamentação, nesse período entre uma gestação e outra, a gente pode também lançar mão de medicamentos, né, que não precisam exatamente ser Roacutan, porque vai postergar muito essa sua próxima gestação. Mas tem muita coisa para fazer. Tem. Eu adoro uma gestante que já está pensando na segunda gestação. É das minhas. Nem concluiu a gestação e já está. Exato. Não, é porque apesar, né, de ter esses percalços assim, né, que é muito diferente, você está conhecendo seu corpo de uma forma diferente, é gostoso, né, assim, gestar, né, é uma sensação muito exclusiva, assim, da mulher, né? É muito gostoso. É muito especial, especial, Mas então, eu concordo com você, que a gente sempre escuta, é lindo, grávida é lindo, e quando é com a gente... realmente é diferente, você fica estranhando algumas coisas, algumas mudanças no corpo. A gente espera aquele glow, né, que todo mundo diz que tem e cadê que não chega em mim? É isso. Mas assim, claro que é uma coisa linda e a gente tenta. Não, com certeza. A gente, é interessante esse olhar, né, da gestação. Exatamente por isso que eu acho que a gente tem muito pouco dermatologista tomando conta dessa mulher, dessas questões de pele, porque nós estamos vivendo novas gestantes, né? A gente está num momento onde as gestantes são mulheres muito diferentes do que elas eram quando a gente estudou na faculdade, o que era uma gestante. Gestante era uma mulher que engravidava entre seus 20 e 25 anos, né? As estrias eram extremamente relevantes, porque é uma mulher muito jovem, ela tem um colágeno bem durinho, né? Então, qualquer alteração, qualquer aumento de tamanho dessa pele, qualquer distensão um pouco mais brusca, quebra mesmo suas fibras de sustentação, então as estrias aparecem. Ainda mais jovem, né? Exatamente. Então, quanto mais jovem, maior o seu risco de ter estria, né? Então, nos estudos, quando a gente vê, nos livros, eles colocam até 90% da gestante terá estrias. Uma vez que a gente está estudando mulheres de, no máximo, seus 25, anos, 30 anos, era muito raro. E isso mudou. Hoje em dia a gente tem um volume muito maior de mulheres, uma quantidade muito maior de mulheres engravidando nos seus 30 mais, 35, 40, 45 mais. E aí, e aí, assim, no meu consultório, 40 mais é o maior volume de mulheres, né? Uma quantidade muito grande.
E aí essa mulher de 40 a mais, ela não aceitou, não pode usar nada no rosto, porque ela já tem ali uma skincare muito habituada, ela tá acostumada a cuidar da sua pele. A sua pele tem umas demandas, né, de uma ruguinha aqui, de uma pele oleosa ali, ela sempre cuidou. E aos 40 anos você não consegue não usar mais nada. E a questão das estrias, por incrível que pareça, já não é mais tão relevante pra gente nos 35 mais, por exemplo. Porque a gente já não tem aquele colágeno tão durinho, a gente repara, né? E ele tem uma capacidade de se distender, então ele tem uma flacidez, ele tem uma elasticidade maior. Então as estrias são cada vez mais raras, né? Se for pensando ali, né, que a estria tem muitas questões em relação a ganho de peso. Então, claro, que se ela ganhar muito peso, elas vão aparecer, mas num ganho de peso habitual, numa mulher 35 mais, as estrias não são a maior relevância e preocupação. Muito mais em relação ao rosto. Então a gente começa a ter esse olhar atento a essa mulher em relação a ruguinhas, a mancha, a procedimentos estéticos. É verdade, eu tenho amigas minhas, uma agora, a Hannah, que tá, ela falou, eu acho que eu vou pedir para levarem o Botox na maternidade. Que eu quero assim fazer o quanto antes. É isso, então você vê, ela não tá preocupada com as estrias, ela passa um creme, ela passa um óleo, como toda gestante precisa passar, né, para ajudar um pouquinho, mas realmente o rosto é uma nova, né, a maior preocupação. Porque é o que você falou, a gente já vem com uma rotina, faz Botox, faz os cremes, não quer parar, né, é estranha de parar. É muito estranho parar, e aí... né, ouvir do médico dermatologista, para com tudo e espere acabar a amamentação, então acabar a gestação para voltar as coisas. Não, ela simplesmente não aceita, né? E como eu disse, fica naquele limbo. Muitos médicos obstetras, infelizmente, também não têm informações a respeito da segurança de ativos, porque, como a gente falou, né, não é o foco deles, né? Poderíamos entrar ali em alguns debates em relação a, pelo menos, indicações, né? A gente precisa, pelo menos, indicar algumas coisas... indicar e não indicar mesmo, né? Você sabe quem indicar. Exatamente, o que indicar, né? Porque, infelizmente, eu recebo no consultório muita paciente que veio com indicação do obstetra de produtos que não são bacanas, que não são recomendados, que não são indicados, né? Então, o obstetra precisa ter esse olhar mais atento para que essa indicação dermatológica seja mais... consciente, mais segura, mais assertiva, né? Porque realmente é uma falta aí de informação. E, Thaís, você acha também que tem, assim, também o oposto, um lado de às vezes, na internet que dá uma aterrorizada demais? Sim. Porque também eu já vi coisas, assim, que eu fiquei com receio do filtro solar, por exemplo, né? Que a gente usa. Lembra que eu te mandei? Aí eu peguei um vídeo que, quando eu via, não podia nenhum. Nenhum, Eu mandei pra Carol, eu tô usando esse mesmo. Eu falei, não, né? Filtro solar, eu sou branca desse jeito, se eu não usar, pronto. Não dá pra ficar sem. A gente tem os dois lados, é isso, assim... Tem quem pare com tudo, e aí realmente fica numa preocupação, numa insegurança que não sabe pra onde ir. E tem quem pensa, imagina, não vai dar nada, eu posso usar. O médico fala, não, usa sim, não tem nada contraindicado, não tem nenhuma certeza que vai fazer mal. Então, esses dois lugares são perigosos, né? A gente precisa achar um meio termo e um meio do caminho equilibrado e entender tudo que a gente realmente fica exposto durante essa fase, né? O parar com tudo não é legal, não é indicado. O usar qualquer coisa também não. Né? Então, ter esse olhar atento. Em relação ao filtro solar, a gente tem sim algumas questões. Porque cada vez mais os estudos mostram ações de disrupção, disruptores endócrinos. Você entende muito bem sobre isso. E na gestação fica tudo muito mais sensível. Né? Então, quando a gente pensa em possibilidades de filtros solares, a gente tem uma possibilidade que seria um pouco mais segura, visto o tamanho de molécula, visto o mecanismo de ação daquela substância, em comparação a filtros solares químicos, por exemplo, que a gente não tem ainda, batendo o martelo de que eles não vão entrar na nossa corrente sanguínea, cascata hormonal, e aí chegar naquele bebê em formação. E o que isso acontece? Então, na dúvida, quando a gente tem duas possibilidades, a gente acaba, sim, escolhendo uma delas, que são os filtros minerais, 100% físicos, que por tamanho de moléculas, elas não entram na pele, não entram na corrente sanguínea, a gente não tem essa absorção. O que quer dizer filtro mineral e físico? Tem a ver com a cor? Não tem a ver com a cor, tem a ver realmente com o filtro. Porque me falam isso, qual que é? Tá, explica que eu não entendi nada. Os protetores solares, eles usam filtros solares, né? Que são os ingredientes que têm ação de proteção dessa radiação ultravioleta. E existem duas classes. Os filtros solares
químicos e os filtros solares físicos. Cada um tem o seu mecanismo de ação e suas partículas. A gente tem uma infinidade de filtros solares químicos e aí realmente é uma lista enorme, com nomes super difíceis. E são os mais comuns, os mais habituais a gente ter nos nossos protetores. Os filtros físicos, eles são basicamente 3. A gente tem o óxido de zinco, o dióxido de titânio e o óxido de ferro. São moléculas minerais que têm uma ação, que têm um tamanho bastante grande. Então, quando a gente pensa em tamanho de pele, né, de absorção, elas são moléculas grandes e que bloqueiam a radiação solar de uma forma física, elas realmente fazem um escudo, a radiação bate, ela é refletida. Com o químico existe uma reação química, existe uma absorção dessa radiação, o mecanismo é diferente. Então são 2 classes de filtros. E aí, para fazer um produto protetor solar, a gente ou faz um misto, usa um pouquinho de cada, ou faz ele apenas químico, ou ele faz ele apenas físico. Quando a gente fala da gestação e de segurança, a gente busca esse físico por tamanho de molécula, por segurança. Porque a gente sabe que ele não tem como ter nenhum tipo de absorção relevante no nosso corpo ao aplicar pela pele. Legal. Já o químico, a gente sabe que eles são tamanhos muito pequenininhos. E alguns já são levantados como disruptores endócrinos categorizados, né? Já estão ali. Muitos não, e a gente não sabe se é porque não foram estudados ou é porque eles realmente não são. É tudo muito complexo, uma indústria farmacêutica, cosmética é gigante. Então, dizer que um produto não pode ou que faz algum problema difícil, né? Muito complicado. E como pela área também, assim... Você usa só no rosto, né? Perfeito. Sempre sai de camiseta, de manga e tal. Você usa só no rosto. Será que passar só no rosto vai, né, ser prejudicial? Fazer uma diferença. Quando a gente pensa em gravidez, né, e uso de cosméticos, né? A área corpórea é uma das coisas mais importantes, porque é muito relevante. Você passar um protetor solar no corpo todo ou um protetor solar no rosto, certamente o volume, né, de substâncias absorvidas é totalmente diferente. Né? No corpo a gente tem uma área corpórea muito grande e aí vai ter uma absorção muito mais relevante, especialmente produtos que a gente tem, produtos de fixação, produtos que ficam na pele em contato frequente. Diferente de um shampoo, de uma espuma de limpeza. Então, tudo isso tem que entender que produto é esse, aonde a gente vai passar, né, a concentração desses ativos, tudo isso faz parte dessa escolha de substâncias para a gente aplicar na pele. Então, sim, quando a gente passa o protetor solar no rosto, ele tem uma absorção muito menor, né? Porém, quando a gente passa ele todos os dias no rosto, também é uma coisa relevante da gente pensar, porque o todo dia tem a sua capacidade de ter ali uma certa absorção e a gente vai ter ali algum reflexo. Quanto disso é absorvido, a gente não sabe exatamente nos filtros solares, né? Vai entrar, vai passar ali pela barreira placentária? Provavelmente. Vai ter algum mal no bebê? A gente não sabe. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, entender para onde é esse caminho. Uma coisa que me preocupa bastante é em relação... A gente sabe que não fazem, por exemplo, nenhum desfecho de malformação, não causa aborto. Então, não tem desfecho negativo na gestação em si, não tem malformação evidenciada nos bebês. Porém, a gente sempre levanta aquela questão de alterações cognitivas nas crianças. Né? E epigenética. Exatamente. E então, hormonal também, né? Porque disruptor, às vezes, altera também ali a formação. Então, a gente ainda está colhendo muito essas informações. Estudar gestante é proibido, mas a gente olha essa gestação de forma... O estudo com gestante sempre é retrospectivo, né? O que essas mulheres usaram e os desfechos, a gente tenta associar. Então, acaba entendendo mais ou menos por aí, né, o caminho desses estudos, dessas escolhas, desses produtos. Então, tem, assim, algumas questões. A gente vê tantas crianças com... questões cognitivas, comportamentais, autismo. Então, da onde vem isso? É exposição externa? É durante a gestação? São questões emocionais da mãe? É a tal da epigenética? Então, tudo que a gente puder fazer, tirar das nossas costas. Porque a mãe, nasce uma culpa, né? Então, a gente sempre acha que é a gente que está fazendo alguma coisa, a gente que está atuando de uma forma que pode prejudicar o nosso neném. Então, acho que, brinco aqui no consultório, também é isso. É tirar uma das preocupações, né, durante a gravidez dessa mulher. Vamos passar apenas coisas e produtos que sejam realmente seguros, que você pare de olhar no Google se isso é seguro ou não, pare de passar a madrugada buscando o nome daquele ativo super difícil de falar se ele vai te fazer mal ou não. Eu faço e te indico produtos de qualidade. Eu acho que isso, né, tira essa demanda dessa mulher, que é tão difícil a gente ter essa resposta né, tão real. E é isso, assim, quanto a gente está exposto a muitas toxinas ambientais, que a gente chama, né? E ter atenção no que a gente passa durante a gravidez, para mim, é muito importante. A gente tem visto, e eu olho muitos estudos que são esses estudos retrospectivos,
respectivos. E difícil a gente bater o martelo, né, para dizer que aquela substância é ou não, ainda uma vez que a gente está, inclusive, expostas a diversos, nunca é só uma, né? Por exemplo, o exemplo do parabeno, que foi uma substância que será extinta aqui do Brasil dos nossos produtos de higiene pessoal e cosméticos, enfim, já é proibida em diversos países, mas foram anos de uso dessa substância para que a gente entendesse, através dos estudos, que ela tinha ali seus efeitos maléficos. Tem esse delay, isso que é um fato. Cada ano sai uma nova substância que entra na listinha do disruptor endócrino, então... E durante a gravidez, vai saber, como é que a gente faz? A gente fica muito preocupada, porque nós, né, adultos, a gente tem, sim, uma pele com uma camada córnea mais grossa, a gente tem uma absorção até um pouco menor, a gente sobrevive, mas durante a gravidez, o pouquinho que a gente absorve e vai para esse neném extremamente frágil, informação, é o que nos preocupa, obviamente, né? Eu brinco que eu sou dermatologista das próximas gerações, eu tô cuidando de você hoje, mas eu tô pensando no seu neném, né? Eu preciso que tenha uma saúde garantida, que isso não vai fazer mal, né? E essa orientação como um todo de disruptores endócrinos durante a consulta também. Então, em relação a plástico, a panela que ela cozinha. Desodorante também? Desodorante, né? O desodorante a gente fala muito em relação ao cloridato de alumínio, né? E que também tem diversas, né? É muito controverso. Sim. Né? Em relação à gravidez em si, o cloridato de alumínio não é nada relevante, mas a gente sabe que a longo prazo, sim. Então, pensando na saúde da mulher como um todo, e como ela vem com esse olhar de mudar alguns hábitos, o desodorante acaba também sendo modificado para que ela tenha uma opção mais natural e que não cause nenhum tipo de alergia. Então, é esse olhar de ponta a ponta. A gente não sabe nem qual removedor de esmalte a gente pode usar, qual esmalte que a gente pode aplicar, qual desodorante a gente pode... Então, assim, é uma loucura, né? Sim, é uma loucura. É uma loucura. Mas não precisa cair nesse desespero, como você falou, né? Nesse extremismo também, né? Porque tem o terrorismo, mas a gente tem que ter o bom senso. De entender o que está sendo falado, olhar de uma forma consciente, buscar profissionais que te ajudem, estudar em fontes confiáveis de informação. E isso tudo vai facilitando e deixando um pouquinho mais leve todo esse momento de muita insegurança. Mas se você fosse numerar, assim, 3, né, componentes que você não deve usar de jeito nenhum durante a gestação, porque eu já ouvi... creme com ureia não pode, né? Ácido salicílico. Os ácidos. Essas coisas assim, que de jeito nenhum uma gestante pode usar. A gente tem os contraindicados, né? Então, durante a gravidez, a gente tem os ingredientes que são contraindicados de uma forma bastante documentada, né? Inclusive, a gente estudou isso na faculdade. Então, ácido retinóico, que vem do Rocutan isotretinoína, a tretinoína, todos os seus derivados. O ácido salicílico, a ureia, a hidroquinona, deixa eu pensar em alguns nomes mais comuns que a gente tem. O próprio triclosan, que é uma substância que a gente usa muito para lavar a mão, aqueles sabonetinhos antissépticos, tem o triclosan. Também é contraindicado. Formaldeídos. Basicamente, esses são os contraindicados absolutos, que a gente tem estudos ali que mulheres que usaram e era prescrito antigamente pelos médicos tiveram desfechos negativos e através dessas correlações foram contraindicados. No entanto, isso fica muito difícil da gente seguir a vida, porque essa contraindicação segue ainda gerando muita dúvida do resto, né? Então, esses são contraindicados, fica fácil tirá-los da nossa lista. Mas e o resto? A gente fala dos não recomendados. E esses não recomendados que são aquelas substâncias com ação de disruptores endócrinos, com ação de toxinas ambientais. E aí a gente evita ele exatamente porque a gente não tem estudos ainda que bateram o martelo, mas que a gente tem uma grande possibilidade de que eles tenham, sim, alguns desfechos, algumas questões nessa formação do bebê. Então, eu sempre separo entre os contraindicados absolutos, que são esses nomes bem característicos, né? E os não recomendados. Os ácidos, eles entram nesses não recomendados, nos contraindicados, exatamente porque a gente também tem ali alguns estudos, o ácido salicílico, os alfa-hidroxiácidos, que é uma gama de ácidos, ácido glicólico, ácido mandélico, que na dermatologia a gente usa muito para fazer tratamentos. A gente não tem, sempre foram muito bem usados, e aí existem sim ali algumas relações de malformação ou de desfechos negativos, enfim, que a gente acaba contraindicando. Então são todos alguns... Ácido hialurônico, não. O ácido hialurônico a gente pode usar. Ele tem o nome de ácido, mas ele não é um ácido como os alfa-hidroxiácidos ou beta-hidroxiácidos. Ele é uma substância que a gente tem no nosso corpo. Ele, na verdade, é como se fosse uma molécula, uma esponjinha para absorver água. Então, o ácido hialurônico é uma substância super segura de ser aplicada na pele, ajuda muito a gente com uma ação de hidratação, ação hidratante. Então, ácido hialurônico, por mais que tenha o nome de ácido, é uma das exceções que a gente pode usar com toda a segurança. Legal.
E mais procedimentos mesmo estéticos. É isso, eu ia falar até do ácido hialurônico tópico, passadinho. Sim. Não injetado na pele como a gente faz para fazer ali preenchimentos, enfim, né? Não. Muito mais por uma questão de excesso de segurança, né? A gente nunca sabe a quantidade desse produto que vai ser absorvida. A gente sabe que muitos deles têm associação com anestésicos. A gente sabe também que, eventualmente, todo procedimento estético mais invasivo tem seus efeitos colaterais. Uma infecção, uma embolia, enfim. E aí tudo isso fica mais difícil de ser resolvido durante a gestação. Então, não há necessidade. Fora que o rosto da mulher gestante, ele muda, né? Ele fica um pouquinho mais inchadinho. Então, você perde até seus parâmetros para fazer algum procedimento estético de preenchimento, porque não faz muito sentido. Não é o momento, né? Não é o momento. Dá pra programar antes da gravidez. Eu acho que essa fase de tentante, eu preciso fazer, eu gosto de fazer toxina botulínica, eu gosto de fazer um preenchimento, eu me sinto bem com a boca assim, faça antes. Se prepare. Se prepare, se der, se prepare. E os aparelhos, né? Ultraformer, lasers. Ótimo, essas tecnologias, né? Cada vez mais em voga, né? Porque estão cada vez mais sendo utilizados. Ainda são proscritos, ainda não são indicados durante a gravidez. Mas a gente vê cada vez mais médicos, dermatologistas fazendo, sim, especialmente no final da gestação, algumas tecnologias mais pontuais, mais localizadas no rosto, eventualmente para algumas manchinhas, né? A gente sabe que a energia luminosa não vai ser difundida pelo corpo, vai atuar naquele local específico. Então, tem que entender qual que é a tecnologia que vai ser aplicada, qual que é a profundidade dessa energia que vai ser instaurada, né? E aí a gente avalia se pode ou não. Em alguns casos, sim, tá? Em alguns, não. Obviamente no corpo não, no rosto eventualmente sim. Então a tecnologia ainda está em um debate bastante intenso, porque a gente tem visto muita gente fazendo. A gente vai colher daqui a pouco algumas informações, né, dessas pessoas que têm feito. Mas no pós-parto, super liberado, né, durante a amamentação a gente pode fazer. Então dá para esperar um pouquinho. Eventualmente algumas questões a gente pode pontuar, um melasma muito intenso, uma acne mais intensa que a gente queira evitar de tomar medicação, de tomar antibiótico. Existem lasers que têm ação anti-inflamatória e ajudam a controlar essas lesões de acne. No primeiro trimestre jamais, mas do segundo para o terceiro a gente pode avaliar caso a caso. Então não estão totalmente contraindicados. A gente precisa analisar cada um deles, qual é a tecnologia, porque você mesmo falou, são várias, né? Então não dá para falar, laser pode. Qual laser, né? Tem uns muito profundos, né? Tem mais uns muito profundos que machucam, eventualmente alguma questão de infecção. Né? A gestante, ela muda de uma forma muito intensa, né? Endócrino, imunológico, emocional, tudo fica diferente. Para a gente acolher o corpo, um bebezinho no nosso corpo, o sistema imunológico muda muito. Então, tudo isso para dizer que, eventualmente, um procedimento pode não ser bem tolerado numa pele de uma gestante, pode causar um processo inflamatório intenso demais. Então, tudo é muito imprevisível, então a gente não tem como sair por aí fazendo para todas. Tem que ser uma coisa muito pontual, muito bem avaliada. A balança do custo-benefício sempre muito bem olhada, né, com cautela. E até sangra mais na gestação, né? Exatamente. Por isso que não é realmente o caso. Se acontece qualquer coisa, você não pode tomar nenhum remédio. Você entendeu a dificuldade? Aí é isso. E você vai pesando tudo isso, dificilmente a gente chega na conclusão de vamos fazer, né? Sim. A gente falou da acne, eu tenho a rosácea. E também é uma questão, porque eu usava uma série de produtos, né, específicos, aqueles mais calmantes, né? Produtos quando estava mais atacada, tudo, tinha uma rotina. E eu parei tudo. E assim, tá controlado, mas tiveram umas 2 ocasiões que ela atacou mesmo. E aí fica bem todo empipocado, assim, meu rosto. Eu vejo que tem muita relação com comida e com estresse. Já percebi total. Eu tive que tomar antibiótico, né? Que eu peguei uma gripe bem forte, tive que tomar antibiótico. Aí desregulou todo o meu intestino. E eu percebo que ataca já ela também. É isso, então é muito essa tríade, né? Muito pele, nítido. E saúde mental andam muito juntos. E essas doenças como a rosácea, dermatite atópica, dermatites como um todo, né? Dermatite seborreica, a própria acne. A acne tem um fator infeccioso, né? Então, mas ela é uma doença inflamatória e ela vai, né, se reverberar ali toda essa parte emocional e intestinal. Super vale probióticos. Hoje em dia a gente tem estudos lindos com probióticos tópicos. Então, melhorar a microbiota da pele faz todo sentido. Então, a gente melhora e maneja a microbiota intestinal e a gente também cuida dessa microbiota cutânea. E aí, selecionando bactériazinhas do bem, né? Que vão ali ajudar nessa interação com a nossa pele, vão evitar que as bactérias patogênicas proliferem e piorem, né? Essas lesões infecciosas, pensando na acne. Então, faz muito sentido ter um tratamento muito
bem pensado, selecionado, né, com muita atenção, porque dá pra gente tratar. Ou não ficar com nada, né? Passar uma boa hidratação, uma pele com rosácea é super importante nessa época do frio, então sofre muito, a pele fica machucada, sensível. Então a gravidez é isso, é um momento onde você vai experimentar novamente diversas questões ali que eventualmente você conseguia deixar quietinha, com medicamentos, com anticoncepcionais, né? E aí tudo aflora. Né? Sim, tudo exacerba. Cabelo é uma coisa que mexe muito com a gente, né? A gente tem que parar de fazer, por exemplo, uma progressiva. Alisamentos como um todo. Luzes, a minha tá aqui já. Luzes até a gente consegue fazer. Pode né? liberar, a partir da 14ª semana dá pra fazer. Uma pintura também, né? A tintura semi-permanente, que são os tonalizantes. A gente também consegue fazer do segundo trimestre pra frente. No primeiro legal. a gente evita. Que dá um medo. Já vou marcar. Dá uma preocupação. Mas as luzes dá pra fazer. Se você conseguir fazer evitando a encostar na raiz, né? Utilizar um pozinho descolorante sem a amônia. Existem diversas opções. Depois eu te dou aqui algumas dicas de marcas, mas a ideia é sempre evitar a amônia. Então, no tonalizante, sem amônia e sem chumbo. E na descoloração, né, para fazer as luzes, eles usam água oxigenada e um pozinho descolorante. Esse pozinho também, ele pode ser sem amônia, então buscar uma opção sem amônia. Legal. E aí a mulher para de alisar o cabelo. E ela reconhece, ela se revê com o cabelo natural. E que é uma mudança, né? Como que eu vou fazer esse cabelo ficar bonito, do jeito que eu gosto. Eu tô acostumada com ele lisinho, alinhadinho. Agora ele tá ficando mais rebelde, eu não tô mais alisando. É um momento de se olhar novamente, de se reconhecer, né? Você tá reconhecendo sua pele, que é uma pele mais oleosa, mais acneica novamente. Eventualmente, uma mulher que pare com o alisamento que ela fazia, volta a conhecer aquele cabelo. Então, por isso que a gente precisa trabalhar muito essa parte emocional, porque isso vai nos ajudar, inclusive, a lidar com tudo isso. Porque são questões que não tem muito como evitar. Eu não vou liberar um alisamento capilar só porque ela realmente está se sentindo mal. A gente precisa conversar sobre esse assunto. Né? Criar ali artimanhas e formas de cuidar desse cabelo, para que ele fique bonito, porém sem todas essas químicas envolvidas. É um desafio, mas a gente realmente consegue plantar aquela sementinha de voltar a se sentir bela, mesmo não sendo mais a mesma, mesmo não tendo mais a mesma pele, o mesmo cabelo, o mesmo corpo. Existe uma beleza envolvida. Mesmo não sendo mais você. Mesmo não sendo mais você. Quase isso. Mas porque é isso, né? A gente descobre a beleza é você ali mais um, no seu novo eu. É uma nova, não adianta a gente achar que a gente nunca mais volta, né? A ser o que era, pelo menos emocionalmente, isso é fato. Agora, o corpo a gente tenta buscar o máximo possível, né? Do seu melhor. Claro. Mas às vezes o melhor, naquele momento, não vai mais ser seu corpo dos 20 anos ou dos 30 antes da gestação. Entender isso, né? Conversar sobre isso, levar isso para mais mulheres, isso facilita, né? Porque hoje as redes sociais dificultam muito esse trabalho, né? Todo mundo sempre impecável. Lindo, maravilhosa, a gestação magra, de todo mundo é linda, a pele é sempre um glow. E aí você vai, né, se olhar no espelho e você não tá daquele jeito. Você até as limitações mesmo, que as pessoas não falam, né? Assim, nós paramos de gravar um tempo porque cada dia uma tava de um jeito. E, assim, tive que parar de treinar, né? Por bastante tempo, ainda tô sem treinar. Então, são coisas que você não vê na internet, porque as pessoas só colocam ela linda todos os dias, atividade física diária, né? Ela gestante, você fala, ai, mas eu não posso. Tomando umas vitaminas perfeitas. Eu que sou endócrina, fiquei tão agoniada que eu queria tomar tudo perfeito. E eu sempre tomei suplementos, vitaminas. Não conseguia tomar nada, porque tudo me enjoava. Né? Nossa, fiquei assim, acho que um mês sem tomar nada direito. Aí um dia eu tomava uma coisa, outro dia eu tomava outra. Pra conseguir, né? Pra conseguir compensar, é isso. Então é essa mudança também de mentalidade, né? Um novo olhar pra tudo isso. Existe uma beleza envolvida, existe um desafio, a gente não tá, né, romantizando, não vai ser fácil, não é todo dia, tem dias bons e dias não tão bons, né? Mas e cada mulher é humana, é única. E cada mulher é única. Cada gravidez você vai viver de um jeito. Isso é tão interessante. Eu posso falar, eu tive 3, né? Então, assim, cada momento a gente encara de um jeito, cada questão a gente leva de uma forma e aquilo entra na gente, né? Reverbera na gente de uma maneira diferente também. Então, eu tive muita queda de cabelo do primeiro pro segundo, né? Então, queda de cabelo acontece no pós-parto, né? Da primeira gestação pra segunda. E aquilo mexeu muito comigo. Falei, gente, né? E aí, quando eu caiu na segunda gestação, eu falei, tá bom, não tem problema. Eu tinha 2 crianças pra tomar conta, tava preocupada com o meu melato. Cada momento é né? Aí você começa a dar menos importância, talvez, pra algumas coisas, né? Mas é um processo. Não dá pra gente querer isso da noite pro dia. Entender, né? Ontem até eu atendi uma paciente que ela tá com uma filha de 1 ano e ainda tem essa questão, né? Porque 1 ano ainda é muito criança, é a questão com o marido e tudo mais, e ela falando tanto que mudou, né, a vida dela. E ela falou assim,
o meu cabelo agora que tá nascendo, né? Lá, olha os tufos aqui que tá nascendo. Eu falei, olha, pra mim tá caindo agora, durante a gestação. Então, cada uma vai ser diferente. O que nós temos que aprender é lidar com isso, né? Você se preparou, né, pra ter essa gestação? Porque eu, assim, já vinha conversando com meu esposo, nós já estávamos tentando, já há 1 ano, né, parando o anticoncepcional e tudo mais. Então, eu já sabia o que vinha, tanto que eu comecei a ter espinha antes. Então, eu falei, bom, espero que não tenha, mas se eu tiver, já comecei agora. E mesmo assim não é fácil, mas você tem que entender que é para um propósito maior. Sem dúvida. Né? Thaís, no meu caso, assim, que está caindo o cabelo agora, tende a cair mais no pós-parto ou não tem relação? Tem relação, sim. Né? É muito comum que durante a gravidez a gente não tenha queda de cabelo muito relevante. Né? Provavelmente essa queda de cabelo sua agora, desse primeiro trimestre, né? Já está no segundo mês, você colheu aí nesses primeiros meses da gravidez, eles são reflexo de lá de trás. Normalmente o nosso cabelo cai em torno de 3 a 4 meses após algum evento muito pontual. Então essa queda de cabelo que você vive agora não é da gravidez em si, é de ou alguma infecção que você teve lá atrás, ou algum estresse, alguma medicação, e aí ela reflete 3 a 4 meses após, calhou de ser no início da sua gravidez, e isso está acontecendo. Durante a gestação, e aí um pouquinho mais para frente, a partir da 20ª semana, a gente começa a ter uma interrupção dessa queda capilar. Né? Eu explico para meus pacientes que, de uma forma bem simples, né? É muito custoso energeticamente para o nosso corpo ficar criando novos folículos, novos fios capilares, num momento onde toda a energia, todas as questões estão sendo focadas né, no desenvolvimento do bebê. Então, durante a gravidez, o corpo meio que congela essa produção troca, capilar, né, exatamente, renovando. porque só cai um fio quando um outro bulbo está prontinho para eclodir. Então, demora ali cerca de uns 3 meses para fazer aquele bulbo, para aquele cabelinho começar a sair, e aí se solta o que estava preso, né? Basicamente assim. Então, nesse período da gravidez, essa produção aqui dentro, né, desse novo folículo fica um pouquinho congelada, e esses que estão ali presos no nosso couro cabeludo, os fios, eles apenas crescem, eles ficam numa fase de crescimento. Nossa, o meu tá enorme, assim. Você vai ver um crescimento maior, um volume maior, porque como não está tendo essa troca entre fios, tá só crescendo, então você vai ter um volume, inclusive, você vai pegar o cabelo e falar, nossa, eu tô com bastante cabelo. Começa agora, né, no geral, não é no início, porque no início ainda estamos só colhendo ali o que passou, né, dos últimos meses. Então, já deu 3 meses para você agora sim sentir um cabelo diferente. Então, a partir da 18ª, 20ª semana, a gente tem isso muito nítido. E até o final da gravidez você vai notar que esse cabelo quase que não cai muito pouco. Né? A gente tem em torno, fora do período gestacional, uma queda basal ali de 100 a 150 fios por dia, todo mundo. Eu, né? Vocês não, no caso. E na gravidez, esse número habitual cai para 13, 15 fios por dia. Então, a gente nem vê esse cabelo caindo. Tá? Às vezes no banho, mas no banho, às vezes você nem repara esse cabelo caindo. E durante a gravidez, até o finalzinho, você vai ver esse volume. E isso é muito comum. Né? No pós-parto, essa sensação de economia energética acaba. O corpo entende que vamos voltar à vida normal. E ele volta a produzir esse folículozinho lá dentro da derme. E daqui a 3, 4 meses pós-parto, vai ser a hora dessa troca acontecer. O que é um pouco assustador é quando muitos fios caem ao mesmo tempo. E é aquela queda intensa de cabelo de uma vez. E a mulher vai tomar banho e sai um bolinho de cabelo, um tufo bem grande. Então esse é o fisiológico, vai acontecer. Né? Essa queda de cabelo pós-parto, ela pode ser mais ou menos intensa, ela pode ser aos pouquinhos, né? Fragmentada em alguns meses, pode ser muito pontual e acontecer num mês único e cair um grande volume, mas ela vai acontecer. Né? Normalmente 4 a 9 meses pós-parto, dessa janela, essa queda acontece. Não tem algo assim que você possa tomar, algo pra que não você possa cair, fazer para diminuir, pelo menos? A queda não, porque ela é fisiológica, é algo que está acontecendo em formação dos fios. A gente pode facilitar o crescimento desse fio, melhorar a pele do couro cabeludo como um todo. Então, evitar que outras causas associadas também entrem nessa queda e piore todo o quadro. Né? Então, causas endócrinas, a gente vai buscar se tem alguma questão, causas nutricionais. Então, a gente atua para evitar que outras questões piorem essa queda, porém, esta fisiológica, né? O eflúvio telógeno pós-parto, puerperal, ele acontece. Cada uma de um jeito, como eu disse. A gente consegue facilitar o crescimento. Então, a gente não impede a queda, a gente melhora o crescimento dos fios que estão sendo formados. No seu caso, que você me contou, né? Tô com queda de cabelo durante a gravidez, é também comum, pensando que a gente está colhendo ali eventos que aconteceram antes da gravidez, né, antes da concepção, e são variados. Você vai notar
uma diminuição dessa queda também, porque a queda normal vai parar, né? E o evento pontual já passou, então ele já fez o que tinha que acontecer nessa queda capilar. Agora o corpo vai ter ali uma estagnação desse volume de queda. No entanto, você vai experimentar uma queda menor no pós-parto, porque você teve essa mudança ali do ciclo capilar não tão evidente. Porque você agora está numa fase diferente, seu corpo vai tentar fazer novos folículos sim, porque você teve uma queda intensa. E lá na frente você não vai ter tantos fios alinhados na fase de queda. Então, provavelmente, é o que a gente vê, né? Mulheres que têm uma queda capilar, por qualquer motivo que seja, durante a gravidez, no pós-parto, ela não experimenta aquele eflúvio telógeno puerperal tão intenso, porque não tem tantos assim para cair. Houve uma troca entre os folículos durante a gestação. E acontece. Amém. Amém. A gente precisa sempre tratar o couro cabeludo, estimular o crescimento desses folículos que você está vivendo, né? Agora que estão nascendo, você vai ver que isso vai começar a diminuir essa queda. Mas, fica tranquila que não vai ser tão ruim. Não vai ficar estável. Vai, é isso. Não dá pra piorar. A sensação sempre é essa. E o melasma, que eu acho que é uma preocupação muito da maioria. É realmente a maioria das mulheres que tem? Porque é essa impressão que passa pra nós. É muito comum, sim. É bastante frequente. Os estudos são super variados. Há quem fale de 70... É que depende do país que é estudado. O Brasil é um país onde a gente tem uma radiação muito intensa. E um fototipo de pele, né? Uma coloração, um tom de pele muito propício para manchas, né? Então... Os estudos são muito variados em números, tem até estudos que falam de 95% de mulheres com melasma, outros chegam a 60%, então é muito frequente, né? A gente tem um período, um estado de hiperpigmentação durante a gravidez e que ele se instala durante toda a gestação, mas muito mais pronunciado a partir da 28ª, 29ª semana. A gente tem um aumento de um hormônio chamado MSH, que é um hormônio estimulador de melanócito. Ele tem diversas funções no nosso corpo, uma delas estimular os melanócitos em locais bastante específicos, né? Então você vai ver que a areola dos seios começa a escurecer. Então você já não tem aquela pele mais clarinha, ela vai ficando um castanho, um marrom bem mais escuro. A linha negra da barriga começa a se formar. Região como axila, virilha tendem também a ficar um pouquinho mais escuras, que são locais onde esse hormônio age de uma forma bastante intensa. E no rosto, essa região aqui malar, né, região da bochecha, na região da testa, eles também têm uma afinidade muito grande a esse hormônio e a gente tende a ter essas manchas no rosto de uma forma muito comum. Então, é um momento de ter manchas, né? Você machuca a sua pele, um arranhãozinho um pouco mais profundo, você vai ver que aquela manchinha demora para sair. Você está hiperpigmentar. Tá aí mais um dos motivos a gente não fazer muitos procedimentos durante a gravidez. Porque a gente mancha com facilidade. Então, fazer um laser, fazer algum procedimento, aquilo tende a gerar uma mancha que vai demorar muito para sair, né? Então, troca uma coisa por outra. Tem sempre que pensar. Então, sim, o melasma, ele é frequente. Ele é relevante, né? Então o tratamento do melasma, ou pelo menos a prevenção dele, tem que ocorrer durante a gravidez, especialmente a partir do 2º trimestre. A gente instaura ativos antioxidantes, ativos clareadores que sejam seguros, né? O uso do filtro solar de uma forma bastante eficaz. Então tudo isso tem que acontecer desde esse 2º trimestre e continuar no 3º, que o 3º é um momento de hiperpigmentação bastante intenso. Né? E quando ele calha de ser na época do verão, não é fácil, é um desafio. Então acho que vocês vão viver. Vamos viver isso. É isso. Tem que ter esse cuidado. Mas mesmo assim, luz, né? Por exemplo, gravando aqui, essas luzes, elas podem estimular, né? Sim. Então, dentro de casa, eu faço muito telemedicina. Sim. Né? Eu já acordo, a primeira coisa... Filtro solar. Filtro solar. Perfeito. Que eu morro de medo. Apesar de que eu acho que a minha pele não é a pior, não é né? Não é. Você é bem branquinha, né? Enfim, você já tem um tom de pele um pouquinho mais propício a manchas, né? Então, vai muito disso, mas não está totalmente ilesa, então tem que continuar tendo cuidado. A exposição solar durante a gravidez tem que ser muito controlada, né? A gente, por mais que você passe filtro solar, por exemplo, no rosto, mas se você vai pra praia e fica exposta no corpo, né, do pescoço para baixo, eu vejo muitas mulheres na praia, passa protetor solar, põe um chapéu, tapa o rosto, mas fica fritando no resto do corpo. Isso estimula esse mesmo hormônio MSH a aumentar. E ele vai fazer manchas não no corpo que está tomando sol, mas sim no rosto, que estava coberto. Porque ele, de uma forma sistêmica, ele chega nesses melanócitos que são mais sensíveis a esse hormônio. Então, por isso que muitas mulheres, inclusive, que tratam o melasma e têm uma dificuldade de ter um resultado bacana, é porque ela passa filtro solar no rosto, onde tem a mancha, né? Só que ela toma sol no resto do corpo de uma forma não muito bem cuidada, e aí sim, esse estímulo está sempre frequente, essa mancha está sempre reativada, é uma dificuldade. Né? E aí, durante a gravidez, a gente tem que evitar esse aparecimento das lesões, eventualmente lesões que já existiam, porque tem mulheres que já têm o melasma, ele não aparece apenas durante a gravidez,
E aí, durante a gravidez, ele tende a escurecer. Então, essa prevenção do escurecimento e de surgimento de novas lesões é super importante, né? De uma forma segura, obviamente. E a gente sabe que no pós-parto a gente também já consegue, sim, lançar mão de alguns tratamentos. Aí a gente pode usar algumas tecnologias, a gente pode usar outros ativos um pouco mais profundos para melhorar essas manchas. Mesmo amamentando já? Mesmo amamentando, sim. A gente tem um pouquinho mais de liberação de ativos. Ah, legal. É bacana. E assim, essas outras manchinhas que a gente comentou, né? A linha negra, o escurecimento das axilas, da virilha, da própria auréola, isso tende a sumir. Quando esse hormônio para de ter esse estímulo de produção, né? No pós-parto, a gente sabe que o corpo não tem mais essas células, não tem mais esse estímulo à produção. Aquilo vai sendo absorvido pelo corpo, aquele pigmento que foi depositado, de uma forma gradual pelos próximos meses. Então, até 9 meses pós-parto, o corpo volta basicamente ao que era em relação a essa hiperpigmentação. Só que a gente sabe que no rosto a mancha tende a ser um pouquinho mais profunda e ela tende a ficar até 30% dessa mancha adquirida durante a gravidez permanece no pós-parto. E aí essa dificuldade é uma lesão de pele, o melasma, que não tem cura. A gente controla, a gente clareia, mas eventualmente toma um sol um pouquinho maior, ele volta. E aí tem outra gestação engatilhada. Só piora. Isso. Então a palavra é prevenção. Acho que a palavra para a gravidez como um todo é prevenção, quando a gente pensa em dermatologia especialmente. Então, prevenir estrias, prevenir melasma, prevenir a acne, né? E controlá-la. Então, legal, porque estria acho que é uma coisa bem certa. Todo mundo sabe, engravidou, a gente já compra creme de estria. Mas melasma eu não sabia mesmo que tinha como prevenir, além do protetor. Do filtro solar. A gente consegue. Sim. Mas para estria, assim, o que você falaria que é o principal para cuidar, para não ter, né? Uma mulher que tá mais velha, tudo bem, tem a segurança, mas assim, tanto a mais nova quanto a mais velha, o que você realmente precisa fazer para que não apareça, né? Ou que apareça menos. As estrias, elas são multifatoriais, né? Tem várias causas que geram as estrias. Tem a parte genética, assim como a gente falou da acne, tem ali uma tendência quem tem estrias. Então, se tem estrias prévias, se alguém na família tem bastante estrias, a gente entende que essa mulher, essa gestante, tem uma tendência, né? Uma fragilidade daquelas fibras de sustentação a se romperem com essa distensão, com esse estiramento. Então, é relevante a gente pensar nisso. É relevante a gente pensar na parte de ganho de peso. Então, na verdade, um dos fatores mais importantes é o ganho de peso, né? A gente pode não ter tendência, não ter a genética para ter as estrias, passar os melhores cremes, enfim, mas ganhar 30 quilos. A chance das estrias aparecerem é muito grande. Então, o ganho de peso é o principal, né? Um controle de ganho de peso, né? Durante a gravidez. O uso de cremes e hidratação, né? Então, uma hidratação sistêmica, beber bastante líquido, e hidratação tópica com ativos que tenham uma capacidade de manter esta pele hidratada, né? Bem nutrida, para que essas fibras de sustentação tenham essa elasticidade melhorada e garantida, para que elas não se rompam, né? Isso faz muita diferença também. Então, é sempre uma associação de ações, né? A gente controla o ganho de peso, a gente aumenta a hidratação sistêmica com água, com suco, com líquidos, né? E a gente passa um bom hidratante corporal, que pode ter uma associação com óleo, pode ser um creme bastante oleoso, aí vai muito dessa mulher, né? Dos hábitos que ela tem, mas o hidratante desde o início, na verdade, o ideal é antes da gravidez a gente já começar a preparar essa pele da região abdominal e dos seios, pelo menos, para que a gente tenha uma elasticidade, prepare para que ela comece a melhorar toda essa qualidade de pele. Durante a gravidez, desde o primeiro trimestre, a gente já precisa começar a instaurar o uso de um bom creme e um bom óleo. Para o segundo e para o terceiro trimestre, isso já está bem habitual para essa mulher e ela continue usando. Durante o terceiro trimestre, a pele fica muito fininha da barriga, né? Então, vocês vão notando que a pele dá vontade de coçar, aquela pele muito fina. Então, quanto mais hidratação, quanto mais óleo você passa, menos essa sensação de irritação, de coceira, e a gente diminui bastante o nosso risco das estrias. Até ia te perguntar isso e foi bom que você falou, eu lembrei. Quando coça, porque eu tô muito, e eu tô tendo coceira aqui do lado, porque vai estourar a estria? É muito bom, né? Na verdade, assim, a estria, quando ela tá sendo formada lá dentro da pele, antes da gente ver a estria, então é uma quebra dessas fibras. Então, acontece lá dentro, quebra alguns vasinhos, inclusive por isso que ela nasce meio vermelhinha, né? Porque é uma ruptura mesmo. Nesse processo dessa ruptura, coça. Porque é um processo inflamatório que está acontecendo. Então, dá uma sensação de coceira.
E aí, depois de alguns dias, algumas semanas, essa estria aparece pra gente. Oh, meu Deus. Mas não toda coceira é uma estria, né? Então, existe essa lenda de que toda a pele que tá coçando é porque tá formando estria. Não, mas existe, né, o contraponto de que sim, toda estria que tá em formação, no geral, causa uma leve coceirinha. Mas não é toda a pele que coça que vai gerar estrias, mas mostra que sua pele pode estar mais ressecada. Porque quando a gente fala de hidratar a barriga, a gente tem que hidratar a parte da frente, mas essa lateral também, porque a barriga cresce pra frente. Então, esse flanco fica bem esticadinho. Precisa muito de uma ultra hidratação nessa região também. Então, se está sentindo a pele coçar, ela pode estar ressecada. Certo. E a pele ressecada coça, né? Então, aumentar desde já essa hidratação faz sentido. E não quer dizer que está saindo estria. Não vai, e ontem nós estávamos tendo uma conversa, né, sobre creme, tudo que passar na barriga. E aí eu falei assim, eu passo o óleo, depois eu passo o creme. Daí ela falou... É creme não, depois acho óleo. que você tá errada. É creme depois óleo. Eu falei, então não sei de nada. Vamos perguntar pra Thaís. Vamos perguntar. Amanhã a gente descobre. Tava certa, é creme depois o óleo, né? Porque o creme ele tem ativos hidratantes e que vão penetrar na pele de uma maneira um pouquinho mais profunda, numa derme mais superficial. E o óleo ele faz como se fosse uma finalização, ele faz uma película em cima da pele para evitar a transpiração e também para manter essa pele mais, como a gente chama de uma umectação, uma pele mais hidratada, enfim. Então, bacana passar o creme, ele tem uma penetração melhor, né? Ele tem uma facilidade de entrar na pele, na derme. E o óleo sempre por cima, para realmente fazer essa barreirinha, essa película de proteção. Seios, na barriga, seio, nas barrigas, flanco, quadril, interno de coxa, é um local onde eu vejo muita estria também, porque são regiões que aumentam, né? Tudo que tem um aumento ali, quadril como um todo, o abdômen, os seios. Então tem que cuidar. E os seios, falando em seios, que também é outra preocupação. Aí pós-parto, né? Na amamentação mesmo, rachadura, essas complicações. Como evitar? É uma fase de bastante desafio. Até engraçado que quando a gente fala com gestantes, especialmente gestantes de primeira viagem, né? A gente se preocupa muito com a gravidez, como vai ser o parto. Mas o maior desafio, a maior, né, fase desafiadora sempre foi para mim é o pós-parto, o puerpério. Os pacientes, nossa. Então, esse momento da amamentação, ele tem que ser desde a fase da gestação muito bem olhado para você se preparar, tanto emocionalmente, tanto emocionalmente quanto fisicamente, como você pode manejar melhor tudo isso, né? É um desafio, então a amamentação aparece no Instagram, que é fácil, né? Todo mundo nasce, põe o bebê, não é. O bebê não sabe mamar, você não sabe como fazer, sua pele é muito fininha, então é muito difícil, né? Então tudo isso para dizer que a gente precisa se preparar desde a gestação para esse momento, né? Aprender, hoje em dia tem tanta coisa legal, tanta informação bacana, tanta profissional especializada nisso, então consultoras de amamentação durante a gravidez, para que você já entenda o que fazer nesse pós-parto imediato, ali na maternidade, como é essa pega certa, de que forma se machucar, como você pode fazer, ter artifícios, aprender como, isso ajuda muito, né? E durante a gravidez a gente não mais indica aquela história de ficar raspando o bico do peito, a areola, porque antigamente o pessoal falava, passa bucha para engrossar e deixar mais... você não sabia dessa? Pôr no sol, toma sol. Toma sol para a pele ficar mais grossa, enfim. A gente sabe que isso não tem comprovação nenhuma, na verdade aumenta o risco de microfissuras, micro machucadinhos que podem causar uma infecção, a pele fica muito seca, então, na verdade ela não fica mais grossa, ela fica mais sensível, então não faz sentido. Então, hoje em dia, a orientação é não mais machucar essa pele, pelo contrário, evitar de passar creme na região da areola e do mamilo. Então, quando você for se hidratar na região dos seios, sempre evita de passar naquela região para que a pele sozinha se prepare. Sabendo que a pele vai mudando, a pele vai escurecendo, glândulazinhas vão aparecendo. Então, o corpo está sozinho ele consegue fazer essa preparação sem a gente mexer muito. Quanto menos a gente interfere, melhor é. E no pós-parto, eventualmente, a pele tá fininha, né? Ela vai viver aquele momento ali de um bebezinho o tempo inteiro mamando, a pele vai ficando muito úmida. Então, sim, a gente tem profissionais que fazem laser, né? Aquele laser de baixa frequência que vai trazer um efeito anti-inflamatório. Eventualmente, o sol ele faz sentido quando a gente tem uma lesão de uma fissurazinha já instalada nessa pele e que precisa de um efeito anti-inflamatório, mas é um sol
bem controlado, com um pouquinho tempo no sol, um solzinho fraco, porque o sol ele tem um efeito anti-inflamatório, mas ele também tem um efeito pró-inflamatório se a gente fica muito tempo, né? Então, quando a gente fica queimada, machucada, ele inflamou. Quando você fica um pouquinho, o sol tem um efeito anti-inflamatório, então tomar um pouquinho de sol pela manhã, se possível, porque não dá pra fazer todo mundo, né? Tomar em São Paulo, mas o laser, ele funciona muito bem. Algumas pomadinhas de lanolina entre as mamadas faz uma certa proteção para que a pele não fique em contato eventualmente com o sutiã. Às vezes até para tomar banho, a água do chuveiro dói, porque fica muito sensível. Então, tem sim, eu acho que tem que buscar aprender sobre, orientação de profissionais adequados. Isso tira muito, mais uma vez, essa responsabilidade de a gente ter que sozinha resolver, né? Aprender sobre, eu acho que é o mais importante. Mais do que cremes, produtos, enfim, buscar a orientação adequada. Acho que faz sentido. E Thaís, algumas mulheres já me falaram de... no final da gestação você vai ver, você vai começar falou de coçar de estrias, mas se coçar inteira e ter umas bolinhas, né? Que eu acho que provavelmente deve ser a dermatite que elas falam, que pode acontecer no final da gestação. Sim, isso é muito comum, mas... não é tão comum. Vai muito com os hábitos, inclusive de cosméticos, que a gente está aplicando na pele, né? Existe uma linha, né? Como a gente estava falando, né? A gestante está mudando, as indústrias dermatológicas, farmacológicas estão começando a ver essa mulher como um público interessante e estão começando a criar alguns produtos para gestante, né? E para estrias a gente tem já há bastante tempo, né? De marcas muito famosas, inclusive. Só que quando a gente vai olhar a composição desses produtos, como existe uma falta de informação sobre segurança, sobre o que a gente realmente pode fazer, muitos deles têm ali substâncias oclusivas, substâncias que podem ser, eventualmente, tem ação endócrina. A gente sabe que são substâncias que podem causar algum tipo de alergia, porque a pele da gestante fica muito sensível, muito diferente, né? Então, muitas vezes, essa gestante está com essas coceiras, com essas bolinhas, porque ela está usando produtos que são ditos para a gestante, né, que ela confiou no rótulo, enfim, que o obstetra dela indicou, mas que não está fazendo bem para aquela pele. Aquela pele não está tolerando aquela carga de substâncias sintéticas ou de conservantes, perfumes, enfim. E aí começa a realmente ter uma dermatite, né, que é uma intolerância, uma sensibilidade daquela pele àquele tanto de produto. Então é uma pele que está com uma vascularização muito rica, né, a gente tem um aumento de volume sanguíneo durante a gravidez, no finalzinho, especialmente no terceiro trimestre, a pele fina, você olha, a pele é vermelha, tá cheia de vasinhos sanguíneos ali mais periféricos, ou seja, absorvendo tudo que a gente passa naquela pele, de uma maneira muito mais, ou seja, pele fina com muito vaso sanguíneo, tá absorvendo muito mais do que no habitual. Então, esses produtos, eventualmente, mais sintéticos, podem sim causar uma hipersensibilidade. E aí aparecem as bolinhas, aparece essa coceira, uma pele mais sensível, irritada. Então, é muito comum. No consultório eu vejo mesmo. Então, não é da gravidez, olha que interessante. Existem sim, né, dermatoses gestacionais, mas elas são, graças a Deus, muito raras da gente ver. O que a gente acaba entendendo são produtos sendo passados de uma forma frequente, diária, mais de uma vez ao dia, que está ali irritando, entre aspas, essa pele, deixando ela mais sensível, e aí começa a repercutir nessas questões de pápulazinhas, vermelhidão, prurido, que é a coceira. A gente interrompe esse uso desses produtos, muda para produtos mais naturais, menos sintéticos, menos tóxicos, enfim, a gente vai vendo uma pele mais saudável. Então tem muito isso, é esse uso, infelizmente, que coitada da gestante, ela pega um produto escrito para gestante, liberado para gestante, né? E usa, né? Sim. E infelizmente a gente vê muito perfume no produto, muito conservante, muitos ativos sintéticos, silicones, enfim, que não fazem bem para nossa pele, não tem jeito. E essa gestante vai acabar colhendo essas questões de pele bem pontuais, e que você vê como é comum, elas já acham que faz parte da gestação, né? Já me fala, comum, né? Todo mundo tem. É normal, prepara que você vai ter. Né? Olha que loucura. Isso mesmo. Que coisa, né? É isso. Você comentou no começo sobre os esmaltes, isso é tranquilo, assim? Não precisa, porque eu já li que esmaltes veganos, né, que não tem nada. Pode usar o esmalte normal? Esmalte, na verdade, para todas nós, né? Todo mundo. É uma substância bastante sintética, todos os esmaltes serão. E eles têm substâncias que, por sorte, estão sendo avaliadas, e as próprias indústrias que produzem os esmaltes estão começando a tirar algumas substâncias. Por exemplo, o formaldeído, os fitalatos, o tolueno, são substâncias bastante sintéticas e tóxicas já comprovadas e que sempre estiveram presentes nos esmaltes. Hoje a gente tem uma gama de possibilidades de esmaltes que eles chamam
free. Eles põem um free dentro do rótulozinho. Aí tem o 3 free, 5 free, né? 5 free. Tem uns até que 19 free. Ou seja, eles começam a listar itens que eles já estão retirando da sua formulação, uma vez que estão realmente sendo ali consagrados como substâncias que a gente não tem que entrar em contato. Não é a gestação em si que é um problema, como a gente estava falando do desodorante, né? Então, todas nós devíamos buscar esses esmaltes menos tóxicos, uma vez que agora tem possibilidades. Porque antes não tinha. Então, eu vou falar, antes não tinha, é isso mesmo, né? Agora tem. Então, buscar esses mais limpinhos, entre aspas. Ser vegano também não quer dizer nada. Ser vegano apenas quer dizer que não tem nenhum produto de origem animal, e esmalte nunca tem, nunca terá e nunca teve. Então, não faz diferença, só a gente chama isso de... ou não testado em animal só, né? Exatamente, chama de greenwashing. É como se fosse coloca uma folhinha ali pra fingir que ele é limpo, verde e natural. Dá aquela impressão que é tudo ok. Exatamente, mas é uma técnica de marketing, mas isso não faz grande diferença. O vegano não busque por vegano, busque por então produtos mais... circulinho, acho que eu já vi, escrito free, né? Free. Aí você vai ver que pelo menos 3, eles começam com 3, que são esses que eu falei, né? Que é o tolueno, o formaldeído e os fitalatos. E aí depois eles vão melhorando ainda essas formulações e tem muita possibilidade, né? Então dá pra procura na internet. Os removedores de esmalte, buscar sem acetona, também isso. Que acha fácil também. Também acho. Então hoje em dia tá muito mais fácil, né? Eu brinco há 10 anos atrás, quando eu estava grávida, foi tudo muito mais difícil. Não tinha. Quando tinha, era lá fora. Tinha que ir pra Miami fazer enxoval. Hoje em dia você não precisa ir pra Miami fazer enxoval. Tem tudo aqui. Então, dá pra gente E as aproveitar. unhas de gel, que hoje em dia são muito populares, melhor evitar. Não, é melhor evitar. Tudo que é mais sintético, cílios, né? Aqueles cíliozinhos postiços. Químico mesmo, né? O problema é a cola. A gente sabe que a cola que eles usam pra aplicar, eventualmente causa muito processo alérgico, enfim, né? Tem metais pesados, a própria unha, a luz. Então, é aquele negócio que a gente estava conversando, né? De voltar um pouquinho a se reenxergar de uma forma o mais natural possível. É como se fosse um retorno à nossa natureza. Quem que é a Thaís, que tá gestante, que vai ter que rever suas unhas, seu cabelo, seu rosto... E substituir algumas ações, alguns hábitos, não interromper, mas substituir, adaptar, né, de uma forma consciente, entendendo que tem limitações, a gente precisa rever algumas coisas. E é legal que isso, depois que acontece, eu brinco que a gente não desaprende. Você aprendeu tanta coisa durante a gravidez sobre questões de saúde, que dificilmente depois que o neném nasce, você abandona, você mantém. Agora eu vou voltar a tomar agora eu vou usar, negócio exatamente, que já é comprovado que faz mal. Exatamente. É interessante. Então, é uma mudança de chave mesmo. Surge uma nova mulher, com novos olhares, com novos hábitos, e que, no geral, são melhores. E isso é muito bom. A gente melhora a nossa saúde como um todo. Muito bacana. Muito legal. Porque toda mãe quer fazer o melhor, né? Então você se estimula muito a tanto estudar quanto fazer o melhor. Então depois é mais fácil manter. Né? Os produtos que você vai ver pro bebê depois, né? Vou comprar produtos pro neném, recém-nascido. Você já vai ter esse olhar. Será que tem isso? Será que é natural? Será que não vai causar alergia? Então todo o seu olhar começa a ficar diferente. O chumbo mesmo era muito né, usado e até em tinta de berço antigamente. Olha que loucura. E hoje em dia não tem mais. O próprio... Todos mordem o berço. Os parabenos, né, que a gente estava falando agora há pouco, que foram contraindicados, eles eram muito frequentes nos lencinhos umedecidos. Então a gente passava naquela mucosa, novinha, né, ali na região genital, e uma carga enorme. Enfim, é isso. Então a gente tem que aprender, a gente tem que estar atento. A gente também não pode ficar apavorado, mas a gente também não pode ficar cega às informações. Tudo que está aparecendo. Eu acho que é esse bom senso, escolher, né? Entender que a gente mora, por exemplo, numa grande cidade. Se fosse ficar louca, você não morava em São Paulo, porque o ar que você respira tem ação de mudar nossos hábitos, nossa cascata hormonal, enfim. Mas o que a gente pode fazer, eu acho que faz sentido fazer. E sempre a gente fala, né, sim, se você puder, claro, buscar ter um profissional te auxiliando, porque não adianta você ficar só na internet, tem muita informação que tendenciosa mesmo, e aí você fica louca mesmo. Então tem que ter um profissional olhando pra você, individualizar mesmo. E especialista da área, porque como nós falamos aqui, tem os obstetras, mas eles também não são obrigados a saber tudo, né? As áreas são muito específicas. Eu vejo que às vezes a paciente chega pra mim, gestante, ele tirou todas as medicações psiquiátricas. Imagina, e ela chega completamente descompensada, o filho tá sofrendo, né? Então, ele não é obrigado, o obstetra ele não é obrigado, ele fica com medo, então ele tira, né? Só que ele não estudou pra isso, não tem que saber isso, né? E aí você conversa, ela entende e tal, aí você volta.
devagar, né? E a mesma coisa na dermatologia, ele não vai saber, né? Ele vai dar o que ele tá ali, a indústria mostrou pra ele, foi lá visitar, falou que é seguro. E ele aceita. Ele vai te passar. Esse pré-natal dessa mulher nova, dessa nova gestante, tem que melhorar, tem que ser mais amplo. Ele tem que conter outros profissionais, que antes era muito focado no obstetra. Né? Esse obstetra, por si, tem que se atualizar. Né? A gente vê muito obstetra muito ainda focado no parto, naqueles exames básicos, aquele pré-natal bem simplesinho, não suplementa, não fala sobre questões emocionais, sobre pele, né? Basicão. E isso não é legal. Então esse médico, ele, por mais que a gente fale que não é obrigação dele, acho eu que porque ele é a referência dessa mulher durante a fase da gestação. Então, dúvidas, a gente sempre pede para tirar com o obstetra, e se o obstetra não sabe, essa mulher fica completamente sem chão. Né? E indicar, inclusive, profissionais para que atuem junto com ele. Então, esse pré-natal, eu falo que eu faço um pré-natal dermatológico. Né? Tem que ter. Eu preciso olhar ela em todos os trimestres para a gente ter um acompanhamento regular. Tem que ter um pré-natal psiquiátrico. A gente vai ter um pré-natal nutricional. Então, esses pré-natais associados ao pré-natal básico, ele faz toda a diferença. Porque as informações estão aí, é o que você falou. Informação a gente todos os dias recebe diversos tipos de informações, nem sempre verdadeiras. Alguém tem que estar ali nessa ponta, filtrando pra gente, falando o que realmente faz sentido, né? Porque é para enlouquecer. É para deixar a cabeça ansiosa, né? Com medo, aflita e não ter uma experiência da gestação que seja agradável, né? Porque não dá para ser se você não tiver, né, esse olhar atento e filtrar essas informações, porque a gente fica desesperada. Com certeza. E é difícil, né? Porque nós passando por essa fase, nós, né, conhecemos as pessoas, os outros médicos e tudo mais, e eu fui em uma obstetra que eu falei assim, olha, eu nunca tive essas espinhas, né? Tão me incomodando, né? Eu tenho um casamento para ir, o que eu vou fazer, né? Não tem vestido que fica bom. Tá te incomodando? Se não parar no próximo trimestre, eu te indico uma dermatologista. Olha que loucura. Eu falei, gente, tudo bem, tem outras questões, né, que tem que ser cuidadas. Ótimo, quero mesmo que sejam cuidadas. Mas se você não dá atenção, eu não tô falando à toa, assim, é porque realmente tá me incomodando, né? E aí você começa a procurar, e nós chegamos até você, né? Porque você começa a procurar na internet, será que tem alguma especialista, né? Porque você vai ver dermatologia, também é difícil, porque tem mais procedimentos, né? Porque tem mais na internet, então você não tem muito doença, ou então a dermatologista da gestante. Nós chegamos até você e foi ótimo, né? Muito bom que você aceitou esse convite, porque não tirou só nossas dúvidas. Eu acho que tem grande parte das mulheres que tem muitas dúvidas também, assim. Eu acho que esclareceu, acho que a maioria, assim, relacionada à pele, né, pelo menos, aos cuidados, que realmente, assim, quando você engravida, são as maiores dúvidas mesmo. Se tiver mais alguma coisa que você acha que é relevante, pode falar também. Não, agradeço muito. Mas eu acho que foi bem completo. Super importante a gente falar sobre, né, a importância. E é legal falar, inclusive, para médicos. Né? Porque nós somos médicas e a gente vê essa dificuldade no meio médico. Esse obstetra precisa, nessa ponta, se informar um pouco mais sobre o assunto. O mínimo, pelo menos, para poder indicar, inclusive, profissionais, né? Se ele não dá conta de resolver, ele realmente não precisa tratar uma acne, mas ele entendendo que isso é uma demanda, já direcionar, né? Ter o mínimo de informações sobre possibilidades de tratamento ou não, como eles... faz parte. O médico obstetra, ele é a referência dessa mulher gestante e ele precisa ter essa atenção. Eu atendo muita médica gestante, então, ou seja, mostra como a classe médica tem muitas dúvidas sobre esse assunto. Então, por quê? Porque não está sendo sanada com o obstetra, porque no geral, se o obstetra resolve, né, questões básicas, claro que como a gente falou, né, doenças de pele, o dermatologista vai ter que tratar, mas dúvidas, questões do pré-natal, eu posso usar o esmalte, eu posso passar... Esse obstetra seria muito interessante se ele tivesse esse acesso a essas informações, né? Uma atualização desse pré-natal. E eu acho que isso é muito bacana. Fica essa informação de que, poxa, vamos rever tudo isso, porque facilita o meu trabalho, por exemplo. Porque muitas vezes, não que eu não gosto, acho uma delícia, é uma conversa, mas elas chegam às vezes com 30 produtos cosméticos. Posso usar? Às vezes daqueles 30 sai 4 que eu consigo selecionar, porque a maioria não pode. Né? E o obstetra falou, ou que sim, pode usar tudo, não tem problema, ou não, pare com todos os 30. Tem que ter um bom senso. Que acho que até é mais comum. É o mais comum. Ele tem que dar uma olhada rápido e falar, não, isso não.
Tá muito complexo? A acne tá muito intensa? Muito específico, vai pro dermatologista. Mas Sim. o básico, esse obstetra Também seria, né? Até medicação, a gente tá falando da parte psiquiátrica. Ele tem que ter, né? Ele não tem que interromper de todos, ele tem que entender o quadro, ele tem que entender a dosagem, ele tem que entender o mínimo para, claro, indicar depois o acompanhamento regular. Sim. Então, eu acho que falta esse olhar para um pré-natal mais atualizado, mais moderno, né? Somos mulheres gestantes diferentes do que a gente aprende na faculdade. Então... eu vejo, né, que graças a Deus isso vem mudando. Sim. A maioria tá com esse olhar se atualizando mesmo. Sim, é verdade. Mas ainda tem muitos. Ainda mais quem depende mais de rede pública, aí fica mais difícil mesmo. Mais difícil mesmo, mas é isso. Que bom que a gente se até achou. agradecer o seu presente. O produto que você comentou, né? Então é Gestar Organics. É a marca. Esse aqui é para a área corporal, né? Ele é um óleo 100% natural. É o óleo ajudar mesmo. Na prevenção Ele das previne estrias, para passar depois do creme. Obrigada. E tem o sérum de e o outro o sérum dos olhos, né? Porque a pele fica extremamente fininha. Esse é para nós gestantes 30 mais. 30 mais, precisa. Olheiras no pós-parto, porque dormir é uma coisa que realmente vai ser difícil. E a Gestar tem uma linha completa, né? De produtos pro rosto. Então, esse aqui foi só um brindezinho para vocês testarem. Vocês têm protetor solar? Protetor solar ainda não, que é uma complexidade para produção, mas logo teremos. Mas skincare como um todo. Então, todas as etapas da skincare, espuma de limpeza, uma loção tônica, os sérums de tratamento anti-acne, anti-mancha, ultra hidratação para aquela pele mais ressecada, né? Cremes anti-estrias, o óleo anti-estria. Então, tem a parte capilar, que a gente cuida muito do couro cabeludo como um todo, né? Então, o fio em si, a gente vai cuidar numa máscara, mas a saúde desse couro cabeludo é muito importante. Então, mulheres que têm dermatite seborreica, aquela caspinha, o cabelo acaba caindo e não devia. Então, cuidar dessa pele faz todo sentido. Então, olha o tanto de coisa que tem para usar. Tem uma linha profissional para drenagem linfática, porque a gente se preocupa muito com o que a gente passa do dia. Aí você faz drenagem 2 vezes por semana com uma esteticista, e ela usa um creme qualquer no corpo todo, como a gente estava falando de área corpórea, super relevante. Então, ter um creme específico para fazer drenagem linfática faz muita diferença também. Então, é uma linha pensando muito nisso, né? Em todo esse uso diário da gestante, tudo que ela precisa para manter esse bem-estar, esse autocuidado, mas de uma forma segura. É isso que a gente quer. Perfeito. Muito bom saber que tem todas as opções. É só buscar mesmo, né? E onde que encontra? No site, gestarorganics.com, tem tudo lá. Gestarorganics.com. E aí, dúvidas que vocês tenham, por favor, fico super à disposição. No Instagram, eu tenho uma página chamada @dermatogestante. Tô lá, mandem direct, mandem dúvida. Com as meninas também, elas me repassam. Sim. Foi um prazer. Quem tem dúvida a gente sempre tem, né? Sim. O gestante, acaba uma consulta, dá 5 minutos, mas eu não te perguntei. Então, assim, as dúvidas, fiquem à vontade para tirar. E vocês também, meninas, qualquer dúvida, vocês estão vivendo essa jornada ainda. Ela tem um caminho longo pela frente. Muito obrigada, Thaís. Tá ótimo. Você atende em São Paulo? Em São Paulo e por teleconsulta também. Dá pra gente fazer no Brasil todo, fora do Brasil. Eu tenho pacientes que moram fora do Brasil. Nessa seleção, nesse olhar, né? De cuidar, de escolher bons produtos. Então, ontem mesmo, atendi uma paciente da Suíça. Então, dá pra gente cuidar da pele mesmo à distância. Tá ótimo. Muito obrigada. Que agradeço. Obrigada, menina. Obrigada quem assistiu a gente até aqui. Não se esqueçam de seguir o canal também, né? Se inscrever e curtir, encaminhar aí esse vídeo para suas amigas que estão gestantes, né? Que vai ser útil, com certeza. Super importante e que tem muitas dúvidas. Isso aí. Obrigada. Até a próxima. Tchau.